Seja bem-vindo a mais um vídeo hebraico com Morel Wallace. E respondendo aí a pergunta de um inscrito no canal, lá da passagem do livro do Gênesis, né, por que o Abraão ele não cortou a ave ao meio? E talvez também pode ser aí a sua dúvida. Mas antes disto, quero te convidar para você dar um like, curtir, comentar, compartilhar. Me ajude, já estamos em 806 inscritos no canal. E eu pretendo até o dia 31 de dezembro de 2019 chegar a 1000 inscritos para poder estar então fazendo vídeos ao vivo, aula ao vivo, e vai ser muito bacana. Mas vamos lá. No livro do Gênesis, ou Sefer Bereshit, lá em hebraico, capítulo de número 15, versículo de número 8, mais precisamente, após um diálogo com Deus, Abraão recebeu de Deus uma promessa de que ele iria dar uma herança para Abraão, a terra como herança. E Abraão, então, ele pergunta para Deus, como hei de saber que eu irei possuí-la? Então, no verso 9, disse assim, respondeu-lhe o Senhor para Abraão, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Então, ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, ele expôs em ordem as metades, uma de frente para a outra, e não partiu as aves. A pergunta que me foi feita sobre essa passagem é a seguinte: por que será que Abraão não partiu a ave ao meio? É muito básico e a resposta está ali naquele ambiente mesmo. Era muito comum ter esse tipo de pacto no mundo antigo. E ela era chamada em hebraico de... Deixa eu ver aqui, o nome desse pacto era Berit Beina Betarim, ou seja, a aliança entre as partes. E os animais eles eram cortados ao meio, com exceção das aves, porque lá em Levítico 1, verso 17, diz que não cortava ou não se cortaria as aves ao meio para oferecer como sacrifício. Então, com os animais eles eram cortados e as duas pessoas, contratantes do pacto, passavam entre as partes e fazia a seguinte declaração, que a divindade corte em pedaços, como a estes animais, o violador deste pacto. Pacto em hebraico é berit, que quer dizer aliança ou pacto. Deus sempre fez ao longo da história diversos pactos, diversas berit com a raça humana. Então eram usados ali 3 animais. O primeiro animal, a novilha, que em hebraico é egla, que simbolizava, segundo a tradição judaica, o Império Romano que viria assolar Israel. O segundo animal é a cabra, ou es em hebraico, que simbolizava ali também a Grécia. E o terceiro animal, que é o carneiro, era o Ail, que simbolizava o Império Médio e também o Império da Pérsia. E tinham 2 aves, a rola, ou Thor, que segundo a tradição judaica, simbolizavam os filhos de Ismael, e o Gozal, a pombinha, que simbolizava Israel. Então aí a gente vê que tem uma explicação muito lógica, é claro, o porquê que Abraão
ele não partiu a ave ao meio. E também os animais era um sacrifício para quem tinha boa condição, uma melhor condição financeira, e as aves era para que o pobre que não tivesse condição de oferecer um cordeiro, ele iria lá e oferecia a pomba ou uma rolinha, que já indicava que Deus ele aceita oferta, sacrifício, tanto de rico quanto de pobre. Então a gente vê que Deus aí, ele já nos abre um leque para uma nova aliança que foi feita, não é? No Novo Testamento, a morte de um cordeiro, a morte do Messias Jesus, do Messias Yeshua, ele fez uma única oferenda, tanto para rico quanto para pobre, para negro, branco, judeus e não judeus. Enfim, neste pacto, todos passamos a poder ofertar a Deus de maneira que Ele aceite tanto o rico quanto o pobre. Deus ele não faz acepção de pessoas. Ok? Valeu, muito obrigado. Deixe o seu comentário aí, dá o seu like, compartilhe e ajude o projeto Chibolete Salvo pela Palavra.